Papo Delas, o primeiro do ano, né? E eu estou muito feliz porque eu estou aqui com uma amiga muito querida e, além de amiga, uma pessoa que tem na arte, na cultura. É um lugar de extremo recurso, né? Eu venho sempre falando disso, né, com os meus pacientes, falo aqui também no Papo Delas, falo nos meus posts, né? A minha prática de vida também tem muita relação com isso, de entender os desterros poéticos, sejam eles de que ordem for, como algo que cura emocionalmente, né? Eu uso muito a escrita, né? E adoro, assim, ver as pessoas se descobrindo nesse universo. Ioiô, a minha amiga, ela tem isso, assim, como algo muito especial, né? É uma voz que transcende, assim, toca todo mundo. Daqui a pouco eu apresento ela, mas eu me vejo agora a cabeça o primeiro show seu que eu assisti, que foi lá no palco do Onofre Lopes, da UFRN, né? Sim. Eu estava com Natália, uma outra amiga nossa, e eu disse assim, eu indignada, porque eu digo, meu Deus, isso merece estar, assim, aberto para as pessoas pagarem para assistir um show desse, né? Porque eu fiquei muito tocada com a tua potência, né? Eu olhava assim, meu Deus, quanta potência ela tem, né? Então, eu estou aqui com Ionara Marques, uma cantora, e ela vai se apresentar, né? Mas, além de cantora, uma mulher maravilhosa, que tem na sua ancestralidade, assim, acho que a condução da sua vida em muitas áreas, né? E na arte. Mas antes dela se apresentar, né? Vou abrir aqui para ela se apresentar, eu vou ler um texto, que na verdade é uma música dela, e que fala disso, assim, dessa relação com essa potência, né? Presente em todos nós. Nela, pelo caminho da voz. Vou ler para vocês. O nome é A Voz, é assim que diz? É. E fala: minha voz ecoa pelos quatro cantos. Minha voz é desatadora de nós. Minha voz é força que brota da terra. Minha voz, eu canto porque sou sereia. Eu canto os amores da lua cheia. Eu canto e meu canto mareia. Da pruma aquilo que vem me vagueia. Vou ler só esse pedacinho para vocês sentirem assim como é forte, né, a conexão que Ionara faz consigo, né? E aí eu queria que você se apresentasse, me diz assim quem você é na vida, né? Quem é Ionara Marques, né? Para além do fazer, mas para tudo aquilo que você tem experimentado na sua vida. Tá. Oi, amiga. Muito especial estar aqui, Sim. né? Você sabe que eu já fugi um pouquinho. Faz tempo que eu tento trazer essa moça. Mas chegou a hora, né? Eu acho que quando... Tem a ver com todo esse processo que você está falando, né? De que quando a gente está segura de si, a gente, né, vai nos lugares e consegue falar a nossa verdade, né? Então, eu acho que por isso que o momento chegou. Então, sou Ionara Marques, né? Sou intensa, uma mulher intensa, né? Uma mulher muito emotiva, né? Eu acho que dentro de mim correm muitas águas, né? Muitas emoções, muitas coisas. Eu sou uma pessoa que sente muito. Sim. E eu acho que as palavras também, como você, sempre foram uma via de escape, né? Eu escrevo muito, assim, hoje nem tanto mais, porque a vida prática toma muito tempo da gente, né? E eu acho que tira um pouco esse momento de contato, né, mais profundo, infelizmente, né? Mas eu sempre fui muito de escrever para colocar para fora aquilo que eu sentia, né? Tenho lá uns caderninhos assim da adolescência, sabe? Umas coisas bem intensas e profundas. Mas eu sou essa pessoa, assim, essa pessoa muito sentimental, muito emotiva. Que chora fácil e que ri fácil também, né? Então eu acho que eu tenho até uma veia meio cômica. Eu acho também. Né? Então eu sou essa pessoa, assim, né? De sentir. Sim. Do sentir. Sim, uma pessoa que sente, né? E eu acho que é muito corajoso a gente poder entender esse lugar, assim. Eu sou uma pessoa que sente e me permito, né? Quando você diz tem muitas águas dentro de mim, me permito desaguar, né? Porque a gente vive, e nós mulheres, eu acho que é uma coisa muito difícil, assim, para nós mulheres no dia a dia hoje, nesse mundo contemporâneo, da forma que as coisas estão, né?
a gente abrir espaço para sentir, né? Então, quando eu escuto uma mulher dizer assim, eu sinto muito, eu sou uma pessoa que sente muito e eu me permito, né, encontrar caminhos para desaguar, né? Porque isso faz total diferença, né, Ioiô? Eu Sim. atendo no consultório muitas mulheres adoecidas por não conseguir desaguar, né? Como é forte isso, a gente não abrir espaço para isso, né? E eu acho que a arte é um caminho que é um recurso muito interessante, né? Em que momento você começou a utilizar, né? Você disse que desde a infância, ali na adolescência, você já escrevia, né? Mas em que momento você entendeu assim que a voz, a música, o canto, a arte seria um caminho, né? Porque eu te entendo, aí você me disse faz sentido. Eu Sim. acompanho você e eu entendo que isso é um recurso para você Sim, na vida, né? com certeza. Que momento você despertou para isso? Olha, é muito engraçado, assim, você estava falando e eu ia pensando, né? Eu sempre utilizei a arte como mecanismo. Só que quando eu era criança eu desenhava muito. E aí eu entendo que eu utilizava a arte de um modo muito silencioso, né? Não tinha barulho, não tinha som, né? Então, eram todas coisas silenciosas. Eu escrevia, eu desenhava, né? Então, até certo ponto, esse foi o meu mecanismo, né? E eu era uma pessoa que chorava muito fácil. Por isso que eu falei das águas, né? Isso foi um problema para mim durante muito tempo, assim, de que realmente eu não conseguia segurar meu choro e eu era muito sensível. Acho que, na verdade, assim, uma pessoa muito retraída, né? Muito encolhida, né? Que se escondia. Então, as coisas chegavam para mim de um modo muito intenso. O mundo chegava para mim de um modo muito intenso, né? E às vezes eu não conseguia suportar. Sim. Então eu chorava muito. Sim, sim. Chorava assim, sei lá, a pessoa olhava para mim com cara feia, eu já achava que eu não valia nada e, enfim, chorava. Era tipo isso. E assim, muitos processos, né, de autoconhecimento, de autocuidado, muito tempo de terapia, muitas terapias que eu conheci, né, ao longo da vida. E acho que, ainda sem entender muito bem, né, que era um recurso, eu comecei a cantar. E já na adolescência mesmo, né? Sim. Comecei a cantar quando eu estudei no ensino médio, lá no IF, que era Cefete. Nossa, da minha época já era Cefete, então, né? Toda a vida eu me entrego. Mas aí eu estudei, entrei no coral, né, do Cefete, no coral Lourdes Guilherme, que era regido por Ana Judite na época. E aí esse passou a ser meu recurso, né? O som passou a ser meu recurso. Sim. Muito sem entender, sabe? De forma meio inconsciente mesmo, mas já começou a ser. Sim. E aí eu cantava muito, assim. Comecei a cantar na igreja também, que eu fui católica, né? Por uma boa parte da minha vida. Então, desde a adolescência que começou a fazer sentido para mim. Sim. Colocar a voz para fora. Sim. E você, nos lugares que você frequentava, né? Igreja, escola, no seu familiar, as pessoas já entendiam que isso era um escape, era um mecanismo era um recurso. Você era acolhida nesses lugares? Assim, sua voz era bem recebida nesses lugares, sua expressão? Na verdade, eu acho que eu ainda não tinha coragem suficiente para expressar de forma potente, né? Sim. Então, ainda me escondia um pouco, sim, né? Cantava muito baixinho. E aí, as pessoas meio que não entendiam muito bem, né? Tipo, essa menina tá cantando, mas tá tão baixinha. Mulher, canta mais forte. Né? Então, ainda era meio incômodo para as pessoas, eu acho,
essa tentativa minha, porque era uma Sim. tentativa, né, de expressão. Não era uma tentativa, era uma expressão em si, mas não era ainda aquela expressão na sua potência, Sim, né? ainda não conectada amplamente, né? Profundamente. Isso. O corpo ainda é muito desconectado dessa voz, né? Sim. Então, a voz não tinha força, porque não tinha corpo, né? Isso. Né? E aí, para quem não sabe, né, Ionara também é psicóloga. Né? E aí você falou uma coisa que aí já vem, né, a minha associação junto à psicologia corporal, né? Que é essa frase, né? Esse corpo que ainda não sentia pertencida a essa voz que não se sentia pertencida a esse corpo, né? Na psicoterapia corporal a gente fala muito dessa integração, né? Da gente poder reconhecer. Às vezes a gente fica as pessoas, às vezes, por várias questões, é como se fosse um corpo separado, né? Uma cabeça que funciona separada de um corpo, né? Uma fala. Às vezes você vê uma pessoa enorme e aquela fala, né, contida, né? Isso tem um viés emocional também, né? E na psicologia corporal a gente trabalha muito no sentido dessa integração, né? E aí você integrou tudo, né, menina? Sim. Porque eu tenho acompanhado o projeto, por exemplo, né, o Voz Mulher. Essa música específica, que eu acho que essa música, eu estou lembrando aqui, acho que você apresentou ela para a gente. É antiga essa música, né? Sim, ela tem uns anos já. Pois é, eu estou lembrando aqui Foi bem na pandemia. Pois é, eu estou lembrando que você apresentou essa música para a gente. De alguma forma, eu acho que estava um grupo, não lembro agora. Acho que eu já, quando eu vi você cantando no show, né? Eu acompanhei pelo Instagram. Eu digo, eu já conheci essa música dela. Que aí eu acho que está no teu canal também, Sim. né? Então é isso, assim, você integrou muito bem, e inclusive com o projeto, né, o Voz Mulher. Fala um pouquinho desse projeto, como surgiu. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu entendo que, pensando, o início de tudo isso e esse show, esse projeto, eu acho que é o ápice, né? Pensando na tua trajetória. Sim, sim. Né? Um dos, né? O primeiro. Primeiro de vários. Então, o projeto surgiu acho que desse fascínio meu pela voz, né? Que, de fato, eu entendi que era uma via de expressão muito potente. E não só para mim, né? Para todas as pessoas e, inclusive, principalmente mulheres, né? Já que a gente vem de um grande histórico de silenciamento, né? E aí o projeto surgiu dessa vontade de mostrar a música como um produto feito por mulheres, né? Composições de mulheres ou músicas que não foram compostas por mulheres, mas que se popularizaram na voz de mulheres, né? Que é como se a música ela fosse recriada, né? Quando a gente interpreta. Então, o projeto tem esse objetivo, né? De colocar as mulheridades como centro, né? Mesmo da produção da música. E aí a gente quis, eu digo a gente, né? Porque na escrita do projeto eu me juntei com duas amigas, né? Que são Luciara e Cristina Diógenes. E aí a gente teve realmente esse olhar de fazer um projeto todo construído por mulheres. Então, desde a produção, a banda, até a parte, né, de design, até os bastidores, né? Design, holding, tudo é feito por mulheres, né? E aí a gente foi atrás de encontrar essas mulheres. Sim. E eu acho que foi muito bom isso, assim, porque se a gente não conhecia, agora a gente conhece. A gente sabe que em Natal tem mulher fazendo tudo. Pois né? Menina. Aí a tua fala me toca muito. Eu recebi aqui ano passado Antônia e Francisca, né? E a gente estava conversando sobre essa dificuldade, que eu acho que isso vem mudando muito. Assim, em Natal eu tenho percebido que isso mudou. Assim, nem sei se é mais... se eu posso falar disso assim como algo que ainda é tão comum, porque eu percebo tanto expoente, tanta mulher poderosa, tanta mulher assumindo a cena, né? Mas na conversa com Antônio e Francisca a gente falava dessas mulheres que a gente via muito mais músicos, muito mais homens, artistas, muito mais
no cenário cultural, artístico, muito mais homens no centro do palco, né? Você percebeu isso e assim, você sente isso? Ainda é assim? O Voz Mulher é uma tentativa de romper essa bolha? Como é isso? Sim, eu acho que é uma tentativa de romper. Eu acho não, tenho certeza. A gente já vê realmente um movimento bem diferente, a gente vê mulheres já na cena. A gente sabe que já sempre foi muito comum ver mulheres como intérpretes cantoras, né? Mas realmente é mais difícil ver mulheres instrumentistas. Isso. É mais difícil ver mulheres como engenheira de áudio, né? Então, a gente quis trazer todos esses papéis, né? E colocá-los realmente como a mulher protagonizando. Sim. As mulheridades, né? Porque nós temos mulheres muito plurais, né? Então, eu acho que vem mudando e a Voz Mulher é uma via, assim, de potência nessa mudança, eu entendo. Sim, que bom. E quando você fala mulheridades, né, também é algo que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, porque a gente precisa entender, enquanto mulheres mesmo, né, eu acho que fundamentalmente enquanto mulher, nós precisamos entender que existem várias concepções desse ser mulher, né? Sim. E que as mulheres vão se apresentar nesse lugar no mundo de acordo com as suas especificidades, né? Não existe só um modelo de ser mulher, não existe só uma forma, não existe só um parâmetro, né? Eu acho incrível a proposta do projeto, porque é como se a base, né, é feita por mulheres, aí vai subindo, né? A estrutura por mulheres, né? O palco é tudo mulher, né? Até as meninas que fazem a leitura, a interpretação de Libras, mulheres, né? Isso. Então, eu acho que isso mostra, assim, o quanto que é possível, né? E não é separadas, né? A gente precisa estar juntos, se agregando, né? Somando, né? Aí a gente ganha mais potência, né? Sim. E a gente vê no projeto, assim, o quanto que somos diversas, né? E também o quanto que isso é bom. Isso. Porque é muito sem graça, né? Todo você mundo tá igual. Só junto com pessoas que são iguais a você, a gente não vai evoluir nunca, né? Nada vai mudar. Então, são muito diversas as mulheres, né, do grupo. E a gente realmente traz esse termo mulheridades para dizer que somos mulheres cis, mulheres trans, né? Mulheres hétero, mulheres lésbicas, mulheres que são mais femininas, mulheres que são desfem, né? Então, a gente sabe que tem aí essa gama de possibilidades de viver como mulher, né? E a gente vai viver aquilo que faz sentido pra gente, né? Aquilo que dá prazer ao nosso corpo, né? Então, acho que o projeto, quando eu falo de voz, não é só a minha voz, né? São todas essas vozes que estão comigo no projeto, né? Sim. E não só a voz, mas o corpo, né? São todos esses corpos diversos, né? Que constroem um projeto junto comigo. Sim. Que incrível, Yuyu. Teve algum momento, assim, da tua trajetória que você se formou em psicologia, acho que foi o quê? Foi a sua primeira formação, né? Foi em 2012. E teve algum momento que você fez esse entrelaçamento, assim, entendendo... Acredito que sim, né? Pela própria trajetória terapêutica, de busca terapêutica, né? Eu lhe percebo sempre como uma mulher que preza muito pelo seu autocuidado, né? A gente já saiu algumas vezes e eu sempre percebo, assim, Ionara tem um comprometimento com o cuidado dela. Pode estar onde for. Se tiver que fazer algo para se cuidar, ela vai fazer, né? Então, você em algum momento percebeu, fez alguma conexão, assim, da psicologia enquanto ciência, enquanto, né, a sua graduação inicial, com a tua relação com a música, com a profissão de cantora, de intérprete? Sim, eu acho que sempre vem como um conhecimento que me ajuda a me entender. Isso acho que nunca vai mudar, né? Mas, paralelo a isso, já fiz também alguns trabalhos, inclusive com Natália, né? Sim. Que a gente utilizava a música como via terapêutica, né? Como um recurso terapêutico. E
E aí a gente juntou, né, ela com a atuação como psicóloga, né, porque eu tenho a formação, mas não tenho a atuação, né? Sim. E eu com a atuação enquanto musicista, né? Então a gente juntou as duas coisas, fez uma oficina. E tenho alguns projetos também, assim, nesse sentido de desenvolver esse autoconhecimento, né? De trazer isso para outras pessoas, né? Para outras mulheres, para outras pessoas em geral. Sim. A gente vai costurando aqui a nossa conversa e aí vai me vindo coisas, eu vou puxando, tá? Pra gente, porque eu acho que é um momento muito rico, muito oportuno. Ter você aqui, uma mulher que é da arte, da cultura, que é uma empreendedora, né? Que está empreendendo aí, que é uma mulher negra, que tem a sua espiritualidade ali, né? De mãos dadas, né? Se não teu chão. E a gente falando de mulheridades, né? E eu acho importante a gente ir por esses caminhos também, né? Como é que você tem observado, assim, esse lugar da mulher negra, né? Pensando a sua ancestralidade, pensando a sua religiosidade, né? A sua fé, né? Como é que isso está no teu dia a dia, né? Eu falo muito assim no consultório, a gente não é só um corpo, né? Então, quando eu penso em tratamento, né? A gente não precisa tratar só o corpo, a gente não deveria tratar só o corpo, né? A gente tem que pensar nesse corpo, nesse ser mulher no mundo como algo que transcende, que tem um corpo espiritual, tem um corpo energético, né? Tem um corpo físico, e tudo requer cuidado, né? Então, assim como a arte, a cultura pode ser recurso, eu entendo que a espiritualidade também, né? Sim. Independente de religião, né? A gente pensar a espiritualidade, que é esse encontro com o seu sagrado, né? E esse autorreconhecimento enquanto crença, enquanto raça, enquanto mulher, né? Fala um pouco disso aí, do jeito que vier no teu coração. Tá. Eu acho que foi se construindo, né? Tudo junto, assim. A minha expressão artística, ela foi se construindo a partir de todo esse processo de autoconhecimento, né? E dentro do processo de autoconhecimento vem a autoidentificação enquanto mulher negra, né? E aí eu entendo que é um processo bem gradativo, assim. Quando eu me entendo negra, eu começo a me colocar mais, né? Eu começo a, sei lá, a assumir meu cabelo, né? A me achar mais bonita, né? A me arrumar mais e a aparecer mais, né? Eu acho que isso aconteceu comigo, né? Na verdade, assim, quando eu entendo que ser negra não é tudo aquilo que a gente acha de negativo inicialmente, né? Tudo que a sociedade, tudo que a hegemonia branca impõe pra gente, né? Então, quando eu entendo que não é isso, né? Que ser negra é ser bonita, ser negra é ser potente, é ser forte, né? E é lutar contra várias coisas também, né? Porque senão a gente não consegue sobreviver. Então, quando eu entendo que eu tenho que me movimentar, senão eu vou ser engolida. Então, eu acho que isso foi um start, assim, para eu começar a fazer algumas coisas por mim, né? E aí vem todo o processo. Eu acho que inicia com o cabelo, como eu falei, né? E aí depois eu vou integrando o corpo todo. E aí depois vem a voz, né? E dentro desse processo também vem a espiritualidade de um modo muito interessante, assim. Tem o candomblé, né, que eu me aproximei. Na verdade, eu acho que veio o maracatu primeiro, né, como essa expressão aí de movimento negro, de um movimento que traz a negritude como realeza, né, que enaltece a negritude. E que vem com muita potência sonora, né? Porque o maracatu é aquela massa sonora que tem muita força, né? Você toca, como é o nome do instrumento que você toca no maracatu? Isso, eu tocava alfaia. No zamberacatu. Por causa dos projetos, ando um pouco afastada do grupo, né?
Mas, enfim, meu coração ainda... Pulsa. E é isso, aí veio o maracatu, a partir do maracatu vem o interesse por conhecer o candomblé, né? Aí eu entro numa casa, num terreiro. Ainda estou nesse processo de conhecer, né? Assim, algumas coisas. E de conhecer bem despretensiosamente, na verdade. E aí vem também o meu conhecimento, meu autoconhecimento a partir da minha história, né? Quando eu começo a entender a minha história mesmo, assim. Sim. Tem uma avó que eu não conheci, que ela é muito importante nesse processo de produção desse show. Eu não conheci a mãe da minha mãe. E ela passou por ela teve uma história muito difícil, assim, de reclusão social mesmo. Qual o nome dela? Maria Gomes. Dona Maria Gomes. E aí, quando eu começo a saber que essa mulher existiu e quem foi essa mulher, o que ela passou, eu começo a senti-la muito forte na minha vida, né? Enfim, é uma sensação... Isso, como uma presença mesmo, né? E muitas vezes eu sinto como se eu fosse canal de cura, né? Para essa linhagem. Nossa. Sim. E aí, essa música, ela vem disso, inclusive, né? Ela fala de como que hoje eu tenho possibilidade de construir coisas que minha mãe não pôde, minha avó não pôde, né? E também, assim, acho que o projeto, ele traz esse nome A Voz Mulher, não só por esse sentimento, né, dessa história, mas também tem como referência um poema da Conceição Evaristo, né, Vozes Mulheres, que fala disso também, né? Isso. Que a avó passou por uma história, né, de intenso sofrimento, né? A mãe também, né, trabalhando nas casas, né, enfim, como empregada doméstica. E ela hoje... Não, isso. Ela também passou por um processo, né, de luta, né? Então a voz dela era um grito, assim, né, de revolta, mas a filha dela traz essa voz que já é mais livre, né? Então, eu acho que esse entendimento, né, do que a gente constrói a partir daquelas que vieram antes de nós, isso é bem forte para mim e é o que me faz conseguir me expressar com mais segurança. Porque eu sei que eu não estou fazendo isso só por mim. Eu estou fazendo isso tanto pelas mulheres que vieram antes de mim e como pelas que virão depois, né? E pelas mulheres que eu consigo tocar a partir da minha arte, né? Não só mulheres, né? Acho que pessoas em geral. Mas como falando, mas assumindo esse lugar de fala, né? Enquanto mulher negra, é principalmente esse o público que eu quero alcançar. Que forte tudo isso, né? E como toca quando a gente conversa, né? Quando mulheres conversam e partilham, né? Porque as histórias são parecidas, né? Eu trabalho com mulheres, assim, adoro ter grupo de mulheres, né? Na imersão que teve, você estava lá com a gente. E você falando da sua avó, da Dona Maria, eu lembrei da Dona Adélia, que é a minha avó, né? Que é uma história muito parecida também. É uma mulher que trabalhou em casa de família, foi lavadeira, né? E que as filhas seguiram isso, né? Uma mulher que precisou distribuir filhas no momento da vida para poder dar conta, né? E aí chega na minha mãe passa um tempo vivendo esse enredo, né? De trabalhar, mas a minha irmã ainda foi também trabalhar em casa de família, mas aí eu não fui, né? Então, me tocou enquanto você falou, eu fiquei aqui, né? Emocionada, né? E sentindo mesmo uma energia, pensando nisso, né? Dessa cura do feminino nas nossas histórias, né? Da gente perceber essas heranças ancestrais enquanto
às vezes, muitas vezes, enquanto bloqueio, mas também enquanto força, né? Porque eu observo assim que as mulheres às vezes olham para as histórias doloridas, né? Essas histórias dolorosas da vida, do feminino nas famílias, olhando muito para aquilo que foi bloqueio, para aquilo que foi impedimento, né? Mas quando a gente para mapear, para olhar assim no concreto, quanta força essas mulheres tiveram, né? As sentenças que foram vividas foram possibilidades de trazer um pouco mais de liberdade, um pouco mais de expressão para a gente, para a próxima geração, né? Com certeza. Então, isso que você fala me toca muito, assim, que não é só por mim, não é só por você que você está aqui, né? Eu tenho uma sobrinha, eu tenho alguns sobrinhos, e tem uma em específico, né, que é Sassá, que é filha de um irmão que já é falecido, e ela é uma menina negra, uma mulher negra, né? Eu digo menina porque para mim é sempre menina, mas já é uma mulher, 30 e poucos anos, a danada. E eu olho para ela assim e vejo eu assim, ela indo para o mundo de um jeito que eu não fui. Não foi possível eu ir para o mundo como ela hoje vai. Sim. Mas eu fui para o mundo, né? Tanto é que hoje estou aqui. Mas a liberdade dela já é como se é um salto evolutivo, é mais um salto quântico, né? Na minha história familiar, eu fiz esse salto quântico, né? Quando a minha mãe fala, minha filha, ela diz assim para mim, Darquinha, ela me chama de Darquinha, aonde você aprendeu a falar assim, mulher? Ela diz, você estuda tanto. Para ela já foi um salto, assim, né? Você não vai parar nunca de estudar, não, né? Você aprendeu isso com quem? Aí eu digo, eu aprendi com a senhora, mãe. Aí ela diz, comigo? Eu digo, sim, com a senhora também. Então, olhar para a minha sobrinha, que está indo mais além, ela está indo mais, né? Eu fico, assim, encantada, né? E é isso, né? Não é só pela gente, né? Que a gente segue, né? É a possibilidade de uma cura de uma cadeia sistêmica, né? Com certeza. Isso é muito forte. Você sente assim também? Sinto. E aí eu comecei a convidar minha avó. Acho que faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu sou muito ruim de tempo, mas acho que faz entre 1 a 2 anos. Eu tive um encontro com um mestre de Burkina Faso, lá da África. Sim. Ele fez uma oficina aqui, lá no Parque das Dunas. O nome dele é Konomba Traoré. E aí, nessa oficina, ele falava muito, né, da cultura lá de Burkina Faso e falava muitas coisas relacionadas à espiritualidade, né? Que é uma cidade da África. É um país da África. País da África. E é um país muito potente, assim, que tem uma história de muita força, né? De revolução mesmo. E aí ele falava muito sobre espiritualidade, né? A gente sabe que a cultura africana, ela traz com muita força, né? Essa valorização da ancestralidade e das relações familiares, né? Uma coisa que a gente perdeu nesse processo de colonização, né? E aí, quando ele falava, eu ficava muito encantada, né? E a gente se sente muito nutrida, pelo menos eu, quando ouço alguma pessoa africana falar, né, sobre a sua cultura, sobre o seu país, eu me sinto muito nutrida porque eu me identifico com aquilo que eu nem conheço, de fato, né? Que a gente conhece, mas por uma via meio deturpada, né? Porque muita coisa se perdeu pra gente, né? Nesse processo de diáspora. E aí, eu tive a oportunidade de dizer para ele, assim, ele é um músico também, né, percussionista, e aí a oficina era muito sobre percussão, mas ele também falou um pouco sobre voz, e aí eu disse a ele que eu sentia muito a minha avó, né, presente comigo. Aí ele disse, cante para ela. Foi, ele disse, cante para ela, diga o nome dela e cante. E a partir desse dia eu comecei a fazer isso, né?
não necessariamente cantar para ela, mas eu comecei a cantar com ela. Então, todo show eu convido as minhas avós para cantarem comigo. E aí eu sinto que eu não estou sozinha. E isso me dá força para conseguir me expressar melhor, que eu sempre tive essa dificuldade, né, de expressão, como eu falei aqui, né? Então, a minha força de expressão, ela vem dessas avós, né? Sim. Da avó Maria Gomes e da avó Fortunata. Fortunata e Maria Gomes. É. Que incrível. Profunda, né? E forte, né, Ioiô? Sim. Muito forte, né? As heranças, né? Sim. As heranças de todas as ordens, né? Dia 16 eu vou receber mulheres lá no consultório, na roda terapêutica, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre heranças, né? E eu entendo que existem heranças que precisam ser interrompidas, tipo assim, eu não quero isso, né? E existem heranças que a gente precisa abraçar, né? E assumir, né? Entender que aquilo ali, como a sua herança aí ancestral das suas avós, né? Que você leva para o palco com você, que te ajuda a expressar cada vez mais, né? Não é por você que você está expressando somente, né? Elas estão lá expressando junto contigo. Eu acredito muito nesse poder curativo do feminino através da honra, né? Desse movimento da gente entender, reconhecer nossa história, acolher, né? Legitimar e poder dar lugar a tudo isso de uma forma assim, aquilo que me leva para frente, aquilo que realmente eu preciso encerrar, né? Por exemplo, o silêncio é uma coisa que você precisou encerrar, né? O não ser vista, que é muito comum em mulheres, né? Nós mulheres, às vezes, a gente fica com vergonha de dizer que somos boas em alguma coisa que fazemos, né? De assumir. Eu escuto tanto isso no consultório de mulheres que são, assim, maravilhosas em vários segmentos, mas ficam se escondendo, né? Porque acham que pode chamar muita atenção, que não cabe, que pode vir um julgamento, né? E aí se apagam, né? Se apagam em suas potências. Isso desde algo de um segmento profissional, desde algo mesmo de um movimento na vida emocional. Né? Então, muito legal te ouvir falar sobre isso, né? Sim. Que possa tocar outras mulheres, né? Sobre isso. Um processo bem, assim, complexo, né? Esse da exposição. Eu lembro que, na verdade, assim, para mim, em alguns momentos ainda é difícil. Principalmente a exposição da minha imagem, né? Sim. Que você sabe, a gente, enquanto mulher negra, tem um corpo que foi muito erotizado, hipersexualizado, né? Então, eu tinha muita vergonha de me mostrar porque eu tinha medo de ser... enfim, de ser violentada de alguma forma, né? Sim. Já passei por situação de assédio, né? Dentro da música, inclusive, né? Trabalhando com homens. Então, é realmente muito libertador eu conseguir estar num palco, né? Sentindo o meu corpo livre para me expressar. E foi um processo, né? De entender que eu tenho o poder de dizer não quando eu não quero algo. E eu tenho o poder de expressar para outra pessoa que ela está passando dos limites, que ela está me violentando, né? Então, para mim, eu acho que esse processo de expressão física, ele passou muito por essa via do medo de ser violentada, de algum modo, sabe? Sim, que é um medo muito comum a todas nós, né? Sim. A gente fica achando que se usar a roupa tal, se usar o decote tal, se fizer um movimento tal, isso pode ser... Porque foi o que foi condicionado, né? Sim. O que foi ensinado. E né? a gente sofre isso no dia a dia, né? Toda hora. E toda hora. Então, é muito poderoso, né? A gente conseguir dizer que a gente pode vestir a roupa que quiser, né? Ter o cabelo que quiser. Exatamente. Vou ler agora para vocês o poema que Ioiô falou no papo, né? De Conceição Evaristo, que fala Vozes Mulheres, que é assim:
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. Minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Vou parar por aqui. Eu li esse poema acho que quando Micaela veio, ou foi Divaneide. Eu acho que eu li para aqui, acho que foi para Divaneide. Agora foi. Que é a nossa história, né, mulher? Sim. É o recordando um pouco da nossa história, das nossas vozes, das nossas bisas, né? Como é que é para você, né, abrir espaço agora para poder nos presentear um pouquinho com a tua voz? Ah, pode ser, sim. Né? Eu vou cantar agora, né? Tá. Se você quiser. Tá. Eu vou cantar uma música que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? Não vai ser a minha música, mas você já trouxe ela aqui, né? Mas eu acho que é uma música que realmente tem tudo a ver com o que a gente está falando. E no show eu faço esse momento, né, de integração com o público com essa música, né? Se você quiser cantar comigo, fica à vontade. Meu Deus. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. 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 Ai, meu Deus! Ai, oi, oi. Oh, meu Deus, que bom tê-la aqui, viu? Agradeço pelo convite, foi lindo. Bem intenso. Como a gente é. Como a gente é. Sim, né? adorei. Te agradeço, viu, pela tua verdade, né? Eu acho que, assim, o que mais toca em mim sobre a mulher que você é a sua inteireza, a sua verdade, né? Que bom ver tudo isso em você, né? E aí, te agradeço demais. Se você quiser deixar alguma coisinha para alguém aí, fazer algum convite, ou até tocar, trazer alguma coisa que toque outras mulheres, né? Mais do que já trouxe, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sua amizade é muito importante para mim. Sim. E esse convite, assim, né? Essa troca sempre é muito especial quando a gente se encontra, né? Quando a gente se identifica uma na outra. A gente tem que se encontrar mais. Com certeza. Obrigada, viu, amiga, pelo convite. Eu que agradeço. Eu me ofereci, né? Depois do convite, mulher, agora não. Aí quando chegou a hora de ser, bora. Eu tava esperando. Obrigada. Eu que agradeço. E quero deixar assim um convite, né? Para você que está nos vendo, né, e nos ouvindo, que você siga, né, o nosso perfil no Instagram, A Voz Mulher, o meu perfil também, Onara Marques _, para conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco desse projeto tão bonito, tão potente, né, tão poderoso, que está aí se construindo e que tem uma longa estrada pela frente. E quero agradecer também, né, a todas as pessoas que já nos seguem e que já nos dão essa força, né, tanto essa força mais emocional mesmo, né, de sentimento, de elogio, de torcida, né, para que as coisas aconteçam de modo bem próspero.
E como as pessoas que chegam junto também, toda a equipe, né? Do A Voz Mulher, todas as mulheres que fazem esse projeto, né? Então, agradeço imensamente a todas vocês. Obrigada. Eu que agradeço.